apresentações que tu conhece mais. Professora Cidinha Caetano vai ensinar a técnica de frutas com textura. Todas as aulas são gravadas e vão depois passar no canal da Abraco Porcelanas no YouTube e vocês podem assistir a aula na íntegra lá. E daí não esquece, depois que assistir a aula, se inscrever no canal e dar lá um like pra gente. Então vamos lá, gente. Pra quem não me conhece, tá conhecendo hoje, eu já pinto há muitos anos, mais de 40 anos. E há uns 2 anos atrás eu fui fazer um seminário e aprendi a mexer com a textura na pintura, com óleo mole, tá? Então, o primeiro prato que eu fiz, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, foi esse aqui. Dá pra ver aqui? Eu tenho que mostrar. Esse prato, ele é todo feito sem pincel, a não ser o cabinho do morango, o cabinho da folha e o cabinho daqui. Ele é inteiro feito na esponja. Quando a gente trocou a demonstração, eu vi que não daria tempo, a gente tem 50 minutos. Então, eu intercalei 2 técnicas junto dessa daqui que eu aprendi. Essa aqui a gente começa com esse tipo de esponja, tá? Aquela que tem 2 texturas, pela parte mais clarinha e vai aumentando o tom. O contorno, para ficar perfeito, a gente tira no borrachão, ou quem tem facilidade pode tirar no palito com algodão. Eu prefiro o borrachão, tá? Toda a folha do morango, todo o morango é feito só nessa esponja. Só, não tem pincel. Bom, vamos lá. Então, na dificuldade de a gente fazer os 50 minutos, porque não dá tempo, como é feito com copaíba, a gente tem que esperar dar uma secada pra gente entrar com outro tom de azul. Porque o que a gente tem aqui? Vocês percebem como a gente tem volume aqui nesse jarro? Tem muito volume nesse jarro. Eu acho que se você mostrar pra nós, como estamos todos na frente, pode acho que ser. a gente vai ter uma pista. Mas aí não fica gravado, Fica fica gravado. gravado? Ali tá gravando aqui. Ah, então tá bom. A gente pode puxar a bolsa um pouquinho pra cá. Pode. Aqui tá certo. Pra gravar aqui, Ah, tá ó. ok. Ó, Tem vários ângulos. Beleza. aqui lá na TV lá eu não vejo, ó. Ah, tá. Então, você começa sempre da cor mais clara, no caso de vocês forem testar depois em casa, fazer alguma coisa nessa técnica, tá? Começa sempre pela cor mais clara e vai aumentando o tom. Um pouquinho mais escuro, até chegar, porque a gente precisa de volume, tá? Se a gente fizer do escuro, a gente vai acabar sujando o clarinho. E o contorno que a gente colocar pra fora com a esponja, a gente tira com o borrachão ou com o palito com algodão, tá? Então, a única coisa que foi feito com o pincel aqui foi o cabinho do morango e este cabinho aqui. O resto, só com a esponja, tá? Então, aí como a gente mudou a técnica, eu pensei em fazer alguma coisa mais mista, que seria... A pera não tem textura, porque a pera tem uma casca lisinha, mas ela parece que ela tem umas sardas, não tem? Em algumas peras. Então, o que a gente faz? Também, eu pincelei tudo com óleo mole e depois eu fiz com um pouco de copaíba e tipo um carimbo, tipo um esponjado em algumas partes. Se vocês depois quiserem pegar o prato para ver, tipo um carimbo para ela ficar com a textura daquelas manchinhas que a pera tem. Mas aqui foi feito tudo no pincel, só o detalhe das manchinhas que foi feito a textura, que aí eu usei esponja, tá? Agora, este aqui eu fiz por último, terminei ontem, que já é o limão, que ele tem uma casca mais grossinha. Então, todas as frutas, goiaba, tangerina, laranja, que tem aquela textura na casca, vocês conseguem fazer com aquele jeito, só com a esponja, tá? E usando só para os detalhes de cabinho o pincel. Então,
Este aqui eu fiz também com técnica mista. Eu usei um pouco de óleo mole e um pouco de copaíba. E tudo numa queima só. Tá? A única coisa que tem 2 queimas é aqui por conta da listra, tá? Ali fiz 2 queimas porque tem o ouro na barra, né? E esse aqui eu fiz uma barra aquarelada, que se vocês quiserem saber eu explico rapidinho. Eu fiz com destrina e usei a textura nos limões. A folha foi feita no pincel, tá bom? Então a gente vai começar. Se vocês quiserem olhar. Então, eu gosto muito de pintar sem fundo, né? Eu acho que dá um ar assim moderno e fica bem bonito. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um negocinho de óleo. Eu, 95% do meu trabalho é feito com óleo mole, tá? Com óleo mole. Dificilmente eu uso copaíba. Só quando é alguma técnica mesmo, né? Acho que esse aqui. Então, vamos lá. Eu vou pincelar o limão, tá? Com o óleo mole. E depois eu vou salpicar com um pouquinho. Se você quiser também tentar fazer com o óleo mole, mas ele não fica tão crespinho, ele não dá aquela textura que a gente quer. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Por onde eu começo sempre? Aqui, como é uma peça que é sem fundo, eu começo a fazer as folhinhas, que são bem mais rápido. Deixa eu pegar aqui. A minha espátula. Ixi, minha espátula não tá aqui. Eu quero, você tem aí? Não, peraí. A minha acho que deve ter caído, não. Desculpa, eu não comprei, não escolhe. Ah, se você puder me emprestar. Ah, não, peraí. Deve estar aqui. Peraí. Não, não tá não. lado ali tá ali. Ah, tá aqui. Silvia, tá aqui. Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar as cores. Eu amassei, tá tudo amassado com óleo mole, tá? Eu já vou pegar até a corzinha pra gente fazer do limão. Aqui eu tenho chartreuse, tenho o verde oliva e tenho o verde cobre. E amarelo eu tenho pro limão o amarelo 28, o ocre 415 e o ocre 21. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá bom? Então, eu vou começar... Tô aqui bem ligada, né? Vamos começar com as folhas. Então, como é que eu pego a folha? Vou fazer direitinho como se eu estivesse dando uma aula, tá? Eu pego tudo com o meu cantinho esquerdo. A minha tinta, eu pego tudo com o cantinho esquerdo do meu pincel. E vou colocando, ó... pegar um caramelo aqui. Você tá usando um prato de serviço, né? Um tamanho de prato de serviço. Uhum. E aí temos uma folha também delicada. Uhum. Tá usando um pincel chato? Que numeração mais ou menos? Esse aqui, se eu não me engano, é o 10. Ele tá sem numeração. É o pincel da Esther. Ok. Então, é aquele... Eu esqueci o... da linha Prime. mas é da Prime, é o número 10. Tá. Ó, então, eu peguei a tinta. Eu gosto de fazer as misturas no próprio azulejo. Mas assim, pode ser aquele Rafael, pode ser o Elsa, qualquer um. Eu gosto do pincel chato. Tá.
Então, eu misturo as tintas e eu venho depositando, ó. Você continua pegando a tinta do lado esquerdo do pincel? Sempre, né? Porque o que acontece, você quando pega a tinta do canto esquerdo do pincel, eu vou mostrar aqui, ó. Quando você pincela, ó, Você bota de você tirar, percebe o degradê? tirar os copinhos ali Ah, pra pera lá. gente, por favor. Também não tá pegando vídeo. Ok. Ó, quando você pega a tinta do cantinho esquerdo do pincel, quando você pincela, você percebe que sai degradê? Sim, sim. Dá pra ver lá? Ele sai degradê. Então, o que acontece? Você já consegue dar sombra pro lado de fora, alguma coisa que você queira já deixar com mais escuro. Não perdendo o contorno. Exatamente. Então, você pega a tinta com o cantinho do pincel, escurece com outras cores e vem, ó, depositando. E você vai clareando na pontinha. Vou clareando, ó. O que eu faço depois? Eu viro, pra ficar mais fácil, eu viro a folha, o bico pra mim, tá? Vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. No mesmo sentido. Ó, também com o canto esquerdo do pincel. Agora, olhem o movimento da folha. Ó, você vem, ó. Ó, você vê que você vem fazendo por etapas. Aqui eu fiz o risco mais pra basear, que normalmente eu pinto sem riscar. Então, você vê que eu vou pincelando, olha. Porque assim, o que eu percebo? Flores, eu acho que a gente tem que ter liberdade da pincelada. Né? Você pode fazer uma flor mais fechada, uma flor mais... Tem gente que quer fazer cópia fiel daquele modelo. Tem uma aluna que quer fazer cópia fiel daquela rosa da Esther. Gente, não vai sair. A tua pincelada é diferente da minha, então é diferente da Esther, então é diferente, né? Então, ó, aí eu vou trabalhando. Se eu quiser pegar o meu borrachão, para acertar, fazer um biquinho, eu vou com o borrachão e tiro e faço o biquinho da folha. Quero fazer uma voltinha na folha. Aí, o que a gente faz? Ó, tira para dar um movimento. E aí, depois você pode até limpar com um algodão, se você quiser. Eu prefiro o borrachão. Vamos lá, para outra folhinha. Lembrando que a gente tem que fazer tudo que tá por baixo, que a gente vai fazer, ó, fazer essa daqui, a mesma coisa, ó. Puxei. Ó, e vou fazendo. Lembrando que, gente, a gente tem inúmeros modelos de folhas, né? Você vê que você vai. Aí eu vou virar a pontinha da folha pra mim e vou fazer ao contrário. Ó o biquinho, faço um S aqui, ó. Fazendo, ó, por pinceladas. Bom, vamos essas duas folhas maiores. Do mesmo jeito, elas são mais longas, eu começo do mesmo jeito. Vou fazer a parte de baixo aqui, que ela, o limão vai estar aqui em cima. E a gente vem... Não sei se vocês todas trabalham com óleo mole, se vocês trabalham com copaíba. Então, se for fazer com copaíba, também dá certo. Ó, você vê que você vai pincelando sempre no movimento da folha. Vou virar a folha pra mim e começa a parte escura. Aqui o limão vai ficar por baixo. Eu vou fazer só uma parte aqui que depois a gente vai acertar, porque o limão tá por baixo. Então, lembrando, sempre que tá por baixo tem que ser feito primeiro. Ó, faço uma voltinha. Eu venho, faço, vou trabalhando. Nunca deixem assim de voltar. Até hoje eu volto. Aonde eu refaço, porque assim, às vezes a gente não gosta,
e a gente faz de novo. Esse prato do limão, eu comecei a fazer no dia, quando eu terminei, não tinha finalizado ele, eu apaguei tudo. Tá? Até botei no Instagram, no Stories, eu apagando, porque eu não tinha gostado do jeito que ele tinha ficado. Ó, então você vê, ó, você vai pincelando para dar um movimento. Aí já tá. Agora vou tirar mais um pouquinho aqui da... Pode fazer sem usar borrachão? Pode. Quais foram os tons que você usou? O verde olive green, o verde cobre e o chartreuse. O caramelo, esse caramelo 31038, amarelo 28, ocre 415 e o ocre 21. Este aqui, essa folha, o limão tá por baixo. Então, eu vou fazer primeiro este limão, que é o mais verdinho. Então, agora que a gente vai começar, eu vou fazer uma base. Ó. Um verde. A gente tem que, não pode esquecer que a gente tem que pincelar e deixar a luz já aberta pra gente não ter que ficar tirando. Posso tirar depois se eu pintar todo ele? Pode, mas não vai dar, acho que mais trabalho. O ideal é deixar a luz já no lugar dele certinho. Então, vou aqui deixar ele bem... E, ó, pinceladas arredondadas, ó. Porque você tem que dar movimento no limão. Olha, aqui eu já deixei uma parte bem branquinha, tá vendo aqui dentro? Então, é onde eu vou já aproveitar para fazer, ó, é o esfumaço, bem esfumaçadinho. E agora eu vou pegar a esponja. Se quiser fazer, posso fazer depois, finalizar depois? Pode. Aí, o que eu pego a esponja? Eu pego a esponja, dou uma arredondadinha nela, ó, e vou... Ela tá seca. Sequinha, sequinha. É o lado mais grossinho, né? É o lado com aquele bem poroso, tá vendo? Ó. Esse trabalho de esponja tem algum sentido horário ou... Não, é o sentido do volume da fruta. Você tem que acompanhar. Você pode começar pelo lado, pode começar, mas assim, eu sempre começo lá pra baixo. Tá bom. Então, perceba como ele já tá com a textura? Sim. Deixa eu só falar uma coisa com você. Oi, pode falar. Esta folha agora, ela tá por cima desse limão e por baixo desse. Então, a gente vai fazer o quê? Deixa eu acertar aqui. Vamos lá. Ó, você vê que eu não... Por que eu não faço assim, ele aberto? Porque ele marca. Tá? Então, o ideal é fazer, cortar pequenos pedacinhos, segurar, porque aí ele não tem perigo de deixar aquelas partes marcadinhas da esponja, onde tem começo, onde tem o fim da esponja. Então, vamos fazer aqui. Essa aqui, pra gente poder fazer esse limão e acertar aquela folha. Vou tentar fazer assim, ver se eu consigo aparecer assim. Então, eu vou, olha, vou puxando. Deixa eu fazer do lado de cá primeiro. Ó, eu sempre começo, eu gosto de começar a folha daqui de cima, então onde sai o cabinho. Então, ó, pego a tinta, eu misturo sempre no pincel e venho trazendo. Então, eu vou puxando, ó. Aí já vou entrando com um tom mais clarinho. Vou virar o bico pra mim.
Normalmente eu não faço, não viro, eu já faço do mesmo movimento, né? Mas ó, aí vou, ó, aqui fica pra cima, aqui tá tampando, Tá. ó. Aí eu vou fazendo, olha, de cima pra baixo, olha o movimento. Por que que ela fica? Ela fica já com aquele meio, aqueles veios. Aí, ó, junto o bico. Então, o que que eu faço agora? Aí eu vou esfumaçando aqui para poder dar uma leveza e unir. Vou. Agora eu vou. Tampou? Esfumaçado, na verdade, do meio da folha para fora, levemente. Porque ela forma os veios, sabe? Como se fossem os veios. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer este limão. Já vou pegar o meu amarelinho, que é o amarelo 28. Eu vou colocar aqui, ó. E vocês percebam que eu vou pincelando, ó, o movimento do pincel. É o movimento do limão. Eu acompanho o meu desenho. Vou dando uma escurecidinha. Vou dando a volta para fazer o outro lado. Tudo que a gente fizer, já aproveitando o movimento da pincelada para o desenho que a gente faz, eu acho que já é meio caminho andado para você pincelar certo. Porque não adianta a gente pintar, puxar reto, entendeu? Vai dar mais trabalho para você fazer o acabamento, dar o movimento da luz, o movimento do... Então, eu acho mais fácil assim. Vou colocar um pouquinho do verde. Agora melhorou bem, tá? Nessa posição, Melhorou? Porque depende do que ela vai pintar, onde a mão vai estar. Vou fazer esse umbiguinho dele aqui, lembrando que a gente tem um movimento de volume dele. Então, eu começo a colocar os escuros com o ocre 415, eu já vou dando um pouco de volume nele. Ó, aqui já tô dando um pouco de volume. Dando sombras, a gente vai trabalhar já já com a esponja. Ó, o que que facilita quando a gente coloca sombra? Facilita porque a gente, na hora de tirar o claro, a gente já é muito mais fácil. Ó, aqui eu coloquei a sombra, dá pra vocês verem? E aqui eu vou tirar uma luz. Aí o que que eu faço? Olha a minha pincelada agora. Eu puxo sempre, ó, ao movimento. Para dar volume. Isso com pincel mais faquinha? Isso. Tá. Eu tenho não sei se é mania, se é jeito, eu sou capaz de pintar um prato, de bolo maior que esse com pincel só. Não sei se são anos que a gente pinta, são mais de 40 anos, né? Então, não tenho muito aquela troca de pincel, sabe? A gente até tem muito pincel, mas a gente se habitua, eu sou capaz de pintar um prato com pincel só e só usar o filete para acabamento. Mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Porque quando eu comecei, falava assim, tem que comprar pincel para meus olhos, pincel para margarida, e a gente ia comprando. E na verdade a gente faz, com esse pincel, a gente faz margarida, faz meus olhos, faz brisante, faz tudo.
né? É a nossa mão que é treinada para fazer o movimento para aparecer a flor, né? Então, Vamos tentar. eu assim, quando eu faço gravação também eu ponho sempre do lado esquerdo, né? Ou se não de cima, por causa É da porque a mão. maioria levantava a peça e não dava pra ver. Então por isso que a gente vai Ah. fazendo as trocas das peças. Ó, então eu vou colocando, Você tá colocando o que aí agora? tô colocando um pouquinho de verde, tá? Mas eu vou fazer esse umbiguinho de baixo aqui, então eu vou colocar o ocre 21. Tá. E aqui no meio, vocês percebam que eu deixei clarinho? Sim. Tá, a minha luz ali, que eu vou colocar bem pouquinho verde. Bem pouquinho. Aqui embaixo eu vou dar a sombra com o ocre 415, porque eu vou puxar. Ó, aqui, ó. Põe o meu pincel, ó, e tiro um claro. Que é pra fazer o quê? Pra gente dar volume nele. E vou também tirar a luz aqui embaixo no umbigo do limão. Aqui o meu borrachão, eu vou fazer um detalhe no umbiguinho dele. E aqui a mesma coisa. Tá. Agora eu vou acertar esta folha, que ela tá em cima. Então agora eu vou acertar ela de novo, que ela tá em cima, ó. Ó a puxada. Eu pouso meu pincel bem no meio do meu risco e vou, ó, dando pincelada, ó. Com o pincel bem faquinha, o que que eu posso fazer? Ó. Os veios. Ou você pode fazer também com filete, tá? Vamos lá, vamos fazer o outro limão, que também é amarelinho. Vamos lá, ó, vou colocando, ó a posição do meu pincel, você vê que ele vem acompanhando o meu risco. Ó. Aqui, esse umbiguinho dele, ele tá bem mais pra cima, então a gente vai ter que dar um volume aqui embaixo, a sombra mais aqui embaixo. Que a câmera saiu do lugar, né? Saiu? O prato, né? O prato saiu do lugar. Chega aí mais pra cá. Não, pode voltar pra ele onde estava, eu vou movimentar a câmera. Beleza. Ó, então aqui a gente vai dar uma sombra, porque o umbiguinho, ele tá mais pra baixo. Então a gente vai deixar, tô usando um pouquinho do ocre 21, vou deixar ele mais escuro aqui embaixo, pra poder abrir essa parte de baixo. Volto pro ocre 415 de novo e vou fazer o umbigo dele. Pra gente deixar volume, o que que a gente faz? Aqui a gente vai abrir um claro, ó, aqui, ó. Agora a gente continua. Vamos fechar aqui o limão. Vou dar um pouquinho mais de escuro. Quando eu falo assim, eu até hoje faço uma coisa, se eu não gosto, eu volto naquele ponto, procuro melhorar. Às vezes não dá certo, aquele dia não sai o que a gente quer. Então, isso acontece com a gente que pinta há muito tempo também. Então, o importante é que vocês não desistam. Ó, eu vou dar uma escurecidinha aqui, porque eu quero esse umbiguinho
com mais volume. Para a gente ter volume, a gente tem que trabalhar com luz e sombra. Não pode esquecer disso. Então, coloquei mais escuro ali. Pronto, agora eu vou dar. Ó, vou tirar a tinta. E vou aqui fazer aquela outra parte, que é a parte tipo do volume dele de baixo. Ó, a gente tira a tinta. Vamos continuar a preencher aqui. Coloco um pouco de ocre. E vou esfumaçando aqui para deixar ele um pouco mais liso, sendo que não precisa muito porque a gente vai esponjar, tá? Faço sempre a mistura do verde. Então, a banana, apesar dela ter uma casca lisa, você consegue fazer essa técnica também, porque a banana às vezes ela fica pintada de preto, então a gente consegue também. Agora, a maçã já nem tanto, eu já tentei fazer maçã, não dá muito, framboesa não dá, a cereja também não dá, mas algumas frutas, as que tem mancha, tipo a pera, banana, aí você consegue. Aí, para fazer inteira com esponja, aí são todas as que têm as cascas porosas, aí você consegue fazer ela todinha. Agora eu vou dar mais um escurinho do outro lado. E a gente vai esponjar. Você vê que aqui no meio eu já deixei, vou deixar um pouquinho mais de claro aqui. Eu tiro, eu poderia ter deixado assim mais clarinho, né? Mas agora eu tiro. E agora faço o quê? Faço aquela bonequinha segurando as duas pontas, porque ele não pode ter a ponta, senão ele vai marcar. Vou fazer primeiro nessa daqui, ó. Eu vou contornando todo o meu risco, ó. Vou virando, porque é importante a gente contornar também. Tá dando pra vocês verem o crespinho? Sim. E vou fazer aqui nesse outro. Ó, eu vou contornando todo o risco que eu fiz. Para quem tiver dificuldade, posso fazer uma segunda queima com ele já com a textura? Pode. Você pode fazer uma segunda queima. Caso você não consiga deixar o tom, você pode fazer. Vou dar uma cercadinha A aqui. textura não se altera. Não. Não. Ela fica com a mesma textura, ela fica crespinha. E você pode fazer uma segunda queima, caso você não tenha conseguido alcançar a cor que você deseja, você pode fazer uma segunda queima também. Pode fazer uma veladura. Se ele ficar crespinho, você pode fazer uma veladura. O que é? Passar uma camada de tinta do mesmo tom para ele ficar mais forte. Porque o crespinho ele vai ficar, tá? Ele não some. Deixa eu acertar aqui embaixo esse umbigo. E a gente sempre tem que lembrar, gente, que tem que fazer a pincelada, aqui porque todo mundo sabe pintar, né? Mas assim, não repare do jeito que eu falo, que é assim, a gente tem que pincelar sempre na posição do nosso desenho, do nosso risco.
que já é meio caminho andado para a gente fazer um trabalho. Eu vou dar um escurinho aqui. E tiro. E pego de novo a minha esponja e vou naquela partezinha bem, que é a parte mais do volume aqui. Bom, pegamos um filete. Deixa eu pegar esse aqui. E a gente pode fazer agora os cabinhos. Eu vou botar na florzinha do limão, o que eu faço quando a flor é branca? Eu faço uma sujeira, ponho uma cor nela, aqui eu vou colocar um um verde com um pouquinho de amarelo e vou abrir a florzinha e vou mostrar como é que eu vou abrir. Então eu pego o meu filete. Caso vocês queiram fazer, por exemplo, aqui nesse prato, eu usei 2 esponjas, que é para não estar trocando a cor, não sujar, porque eu trabalhei com azul, eu usei a mesma esponja azul para os 3 tons, que eu comecei pelo claro, então você não suja o clarinho que você já deu. E fiz 3 esponjas, uma para a folha e outra para o morango, tá? Agora aqui, como eu fiz tudo no fundinho do mesmo tom, então não precisa. Mas se quiserem, depois é só lavar, ó, aí eu vou primeiro fazer o cabinho, porque a folhinha tá na frente dele. Então eu preciso fazer os cabinhos, que agora eu vou trabalhar no cabinho para ele ficar gordinho, roliço, ele não pode ficar assim, você bota tinta e você deixa. Você tem que dar volume para ele. Então, este aqui, o cabinho, ele sai mais do meio. Então, primeiro eu passei só bem, assim, sem muita pretensão, eu fiz o cabo. Agora a gente começa a fazer, botar um pouquinho de outras cores. Como eu gosto de dar volume, assim, cada pessoa faz de um jeito, né? Com o mesmo pincel que eu faço o seguinte, eu tiro, prestem atenção, olha, um clarinho e agora eu vou pincelando de volta. Eu tiro um cabinho. E agora eu deixo um lado mais escuro. Deixa eu fazer. Essas aqui são folhinhas, bem de finalzinho de... Opa! Acho que caiu o microfone aqui. Sim? Isso. Você vai. Dá para fazer com aquarela também, se vocês quiserem experimentar. Não sei se alguém já trabalhou com aquarela.
dá para fazer com aquarela. Só que assim, a aquarela, ela seca muito rápido. Então, você tem que fazer e já, colocando a tinta, já vai esponjando. Aí depois tem que dar um retoque com óleo mole em cima. Depois de queimado, né? Eu vou dando as pinceladas. Aqui tem outra folhinha, deixa eu fazer com esse mesmo aqui. Ó, sempre a gente deixa no lado do cabinho mais clarinho. Lembrando que essa parte aqui é uma parte mais gordinha do limão. E ó, voltamos com a esponjinha lá. Porque aquela cantinha ali eu tenho que deixar ele crespinho. Não deu pra ver agora, mas É. Ah, Deixa eu tentar chegar pra cá, vai de novo. ó. Este daqui, vamos acertar aqui também, ó. Aqui, esse cabinho que sai deste meio aqui, a gente tem que deixar ele com um pouquinho de luz. Então, a gente deixa ele mais clarinho. E com o meu borrachão, eu aproveito e faço a voltinha para mostrar que ele sai daqui. Vamos lá. Como a gente faz essa folhinha? Já que ela tá no fundo branco e a gente quer deixar a folhinha branca. Então, eu faço uma sujeirinha, ó, de verde. Eu pego, agora eu não tô pegando mais a tinta no cantinho do pincel, tá? Eu pego a tinta, eu espalho no meu pincel. E vou, olha, bem na diagonal, olha. Põe na diagonal. Põe na diagonal. esse é o mesmo pincel que É o mesmo pincel. sujinho de amarelo, você passou no verde pra fazer isso aí. Porque agora a gente vai tirar. Aham. Para fazer essa folhinha, eu só tô mais ou menos botando um pouquinho de cor nela. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar. Agora eu pego o meu borrachão, eu vou desenhar ela. Olha aqui, ó. Eu puxo, ela fica branquinha com aquela, um pouco de sujeirinha de baixo, ó. Você vê que se mantém. Ó, você vê como ela fica clarinha, branca. Você consegue dar o... Faz essa outra parte, a mesma coisa. Eu gosto de puxar com o borrachão. Se alguém quiser usar tirando a tinta, também dá. Eu uso bastante o borrachão. Quase eu não uso palito. E agora que eu mais ou menos deixei ela branca, eu vou dando mais limpeza nela. No meio dela, a gente tem um amarelinho, que é o miolinho.
Vamos lá pegar o nosso filete. Coloco um ocre para dar volume nele. Vou dar mais um clarinho nessa pedra aqui que tá muito escuro. Agora, dando um acabamento nos cabinhos. Deixando ele um pouquinho mais claro, sempre de um lado. Porque aí a gente dá volume neles. Como as folhinhas, essas florzinhas estão em cima do cabinho, tem que lembrar que no nosso acabamento, que ele não pode estar por cima delas. Senão interrompe o desenho. O que a gente pode fazer? Então, praticamente é isso. A gente pode fazer uma barra. Tem tempo pra gente fazer uma barra aqui? A próxima é 15h10. São 5 para as 3. Dá tempo de fazer uma barra rapidinho? 20 minutos. Não, falta 5 minutos para acabar. Ah, tá. Posso fazer? Então, vou fazer uma barra aqui só para dar um acabamento e mostrar para vocês pra gente usar um acessório. Isso aqui eu comprei, é muito antigo, mas é fácil de vocês mandarem fazer. É uma borracha, quem quiser pegar na mão, enquanto eu faço a barra, é uma borracha. E ela tem um picote de uma tesoura, alguma coisa assim. Vou fazer rapidinho aqui, porque a gente vai usar esse acabamento para isso. Só para o prato não ficar tudo branco. Vou misturar um pouquinho as cores. Eu gosto de fazer umas misturinhas. E o que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer uma barra diferente. Esse aqui que eu fiz com aquarela. Aquarela é uma parte de destrina para 3 partes de tinta. Mistura com água, pincel de água, joga. Aqui eu dei uma soprada e ela foi se juntando. Sua mão ficou na frente agora. Pode fazer xadrez, pode fazer lista, usar o divisor, fazer aquelas partes mais larguinhas, uma parte mais estreita. Tô puxando de qualquer jeito só pra gente fazer o acabamento, pra mostrar pra vocês. Aí, porque aí o acabamento ele fica certinho. A gente faz uma barra, eu vou limpar depois aqui pra acertar. Então, o que a gente pega? Ó, vou pegar esse lado aqui, que é o lado menos picotadinho. Ó o que eu vou fazer. Nem limpa, continua. Nem limpa, continua. Vou limpar depois. Tá. Se eu fizer desse lado,
ele fica maiorzinho. Ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais largo, mas é praticamente o mesmo efeito. Dá pra puxar assim, dá pra puxar do jeito que vocês quiserem. Pode passar por cima? Pode, ele vai reforçando, tá? Vai reforçando. E agora o que que é? Vou limpar a minha beiradinha aqui. Como eu limpo? Também não limpo com algodão, eu limpo com o meu dedo. Aqui não chegou no final. Vou e pego um cantinho e vou rodando meu prato. Se você faz isso no torno, fica mais fácil. Você só roda a peça e você fez uma segunda queima. não fiz uma queima só. Não, Porque não. Você já tinha pintado, falando assim, você já tinha pintado tudo com água cedo, foi trabalhar com água no barrado. porque tá no fundo branco, você consegue fazer, porque ela seca na hora, né, a avestrina. Então eu fiz uma queima só. Eu só fiz a segunda queima do friso, Ah, tá? Fiz uma queima do friso. Porque aí não tem jeito de você fazer o óleo com a água, né? Ele encolhe. Então aqui eu usei 3 tons de... Fiz o tom do limão. Só que eu misturei 3 partes de tinta com parte de destrina, né? Aí fui com pincel de água, fui bem aguado e fui soprando para misturar. Quando ele secou, algumas partes ficaram escuras. Aí o que eu fiz? Molhei o pincel na água e fui deixando pingar e vou mexendo até ele dar clarear e dar o efeito. Então, tá... O aquarelado não tem o mesmo brilho da pintura normal, né? Fica mais fosco, né? Não, olha aqui. Eu acho que ele brilha. Você já pegou? É as nuances, né? Eu acho que ele brilha. Uma pergunta. O prato pode ser feito numa queima só? Pode. E você falou de não fazer um fundo. No caso, assim, quem gosta de um fundo, é só fazer um esbatido mais levinho e depois limpar. Isso, você pode fazer, para você deixar ele mais escuro, aqui eu usei, a primeira mão, eu usei copaíba, para ele ficar um pouquinho mais forte. Então aqui a gente teria que dar uma secadinha, esperar um pouquinho, ia demorar um pouquinho, a gente só tem 50 minutos. Certo. Mas se você fizer com copaíba, eu acho que ele fica mais escuro, ele fica mais forte, Mais, né? reforça. Então, como aqui a gente fez com óleo mole, o que eu faria na minha casa? Eu queimaria e eu faria uma segunda queima, tá? Para ele ficar com mais forte. Entendi. Ou você faz a veladura, né? No caso, tendo um fundo, você pode fazer a veladura. Ou se não, também vice-versa, pode fazer. Entendi. Mas aqui eu faria uma segunda queima, tá? Porque o ideal é trabalhar com copaíba também, Entendi. né? Você pode usar o copaíba e o óleo mole. Porque aqui as folhinhas eu fiz no pincel, eu não fiz com a esponja, né? Porque a folha do limão, ela não é crespinha. A folha do morango já é crespinha, né? A folha da goiaba dá pra fazer com a textura. Essa esponjinha você compra onde? Supermercado. Ah, tá. Ela vem assim, ela tem duas... tá vendo? Aqui é bem lisinha, não dá pra esponjar a nossa peça. E aqui é aquela esponja. Ou se não, é loja que vende produtos para cabelo, vende esmalte, assim, que você encontra também. Então é isso, gente.